Olá, gente! Para quem não me conhece, eu me chamo Lisana, sou pedagoga, trabalho com educação e sou mãe do Gabriel. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso livro, Um Jeito Harvard de Ser Feliz. Pesquisas recentes demonstraram que esse efeito de expansão, na verdade, é biológico, que a felicidade nos proporciona uma vantagem química concreta. Como? Emoções positivas inundam o nosso cérebro com dopamina e serotonina, substâncias químicas que não apenas fazem nos sentir bem, como também sintonizam os centros de aprendizados do cérebro em um patamar mais elevado. Elas nos ajudam a organizar informações novas, mantêm essas informações por mais tempo no cérebro e acessam com mais rapidez no futuro e nos permitem criar e sustentar mais conexões neurais, o que, por sua vez, nos possibilita pensar com mais rapidez e criatividade, ser mais hábeis em análises complexas e na resolução do problema, e enxergar e inventar novas maneiras de fazer coisas. Nós até chegamos a literalmente ver mais do que está ao nosso redor quando estamos nos sentindo felizes. Um estudo recente conduzido por uma pesquisadora da Universidade de Toronto revelou que nosso estado de espírito é capaz de mudar o modo como nosso córtex visual, a parte do cérebro responsável pela visão, processa as informações. Nesse experimento, as pessoas foram predispostas à positividade ou à negatividade. Depois foram solicitadas a olhar uma série de fotos. As que foram colocadas no clima negativo não processaram todas as imagens contidas nas fotos, deixando de ver partes substanciais do plano de fundo, enquanto aquelas no estado de espírito positivo viram tudo. Experimentos de rastreamento do movimento ocular demonstraram a mesma coisa. As emoções positivas efetivamente expandem nosso campo de visão periférica. Então, se o estado de felicidade é capaz de alterar até o que a gente vê, de fazer a gente ver aquilo que está escondido, como, por exemplo, aquelas imagens subliminares que a gente vê nas propagandas, né? Que estão lá de uma forma discreta, escondida, que a gente não consegue ver, dependendo do estado que a gente esteja, mas a nossa inconsciência enxerga. E aí ela já grava. E aquele produto fica na sua mente o tempo todo. E quando você precisa de algo relacionado a, se o produto for um alimento, por exemplo, você automaticamente vem à sua cabeça aquele desejo de comer aquele alimento. E você muitas vezes nem sabe por quê, mas na propaganda está ali de uma forma embutida por trás, lá no plano de fundo, aquela imagem subliminar que às vezes o nosso dia a dia, a nossa correria, o nosso estado, que às vezes não está muito bem, está muito estressado, não consegue enxergar. E aí, quando eu estou assim, é mais fácil de alguém me manipular, que são as marcas, as propagandas que fazem isso com a gente, né? Deixa a gente agitado, fazendo a gente trabalhar demais, ter ocupações demais, ter preocupações demais, está em todos os campos aí não muito bem resolvidos para conseguir fazer nesses momentos que a gente se distraia, não perceba e entre, né, na nossa vida nos manipulando aí com o consumismo. E então, mais uma vez, eu quero trazer nesse vídeo a epigenética, aquele estudo que eu falei no vídeo anterior, que é a genética e o meio externo, onde o meu externo, a forma que eu levo a vida, a minha qualidade de vida, o meu estilo de vida é capaz de alterar sim a genética. E aí eu trouxe aqui duas pesquisas muito interessantes, citadas pelo Dr. Fernando também, que é as dos ratos, os ratos agouti. Agouti, gente, é o nome do gene desses ratos. São ratos amarelos, são ratos que têm uma aparência apática, são ratos aparentemente desencorajados, sem muita força,
de pelos de aspecto bem descuidados. E aí foi feito o cruzamento entre esses ratos e quando esses ratos tiveram filhos, esses bebês imediatamente foram submetidos a uma alimentação mais saudável. Pegaram a metade dos bebês que nasceram, os filhotes, aliás, de ratos que nasceram. De uma metade deles foi dado somente alimentação saudável, uma alimentação de mais qualidade, e os outros continuaram lá sendo criados pelos seus pais mesmo, né? Os ratos pais. Então, esses que foram submetidos no seu meio externo a uma alimentação saudável, eles mudaram a cor do pelo, passaram a ser cinza, passaram a ser ratos bem mais fortes e ativos em relação aos outros. E foi visto que uma influência do meio externo é capaz sim, foi comprovado aí, como fala a epigenética, foi uma forma de comprovar a epigenética, que o estímulo do meio externo, ele pode sim fazer alterações aí genéticas, até mesmo na cor do rato. Outro bom exemplo dos ratinhos foi o quê? Os ratos que são bons lambedores, que é aqueles que são mais afetuosos quando seus filhotes nascem, aqueles que cuidam com mais carinho dos filhotes, e os mal lambedores. Quando os filhotes dos mal lambedores nasceram, foi pego esses filhotes e foram passados para pais bons lambedores. E aí, após alguns meses, onde esses ratinhos que nasceram dos maus lambedores, eles estavam metilados, começou a desmetilar. Por quê? Por conta dos cuidados que foram recebidos, que foram cuidados mais adequados. São aqueles ratos que já cuidavam com mais carinho, que protegiam mais, que davam mais assistência aos seus filhotes. Outra experiência que comprova aí que o meio externo, que nós temos muita influência sobre as nossas crianças, a forma como a gente se comporta diante delas, como a gente trata. O que é que a gente conhece de criança? Será que quando a minha criança cai ou quando ela não quer alguma coisa, quando ela chora, será que eu dar colo, carinho e dizer: filho, realmente a mãe não pode te dar isso hoje, mas não tem nenhum problema, eu estou te dando aqui meu ombro, para quando tudo isso passar, que realmente é muito ruim quando a gente é contrariado, mas é isso mesmo. Será que eu entendo isso como ser criança mimada? Ou eu entendo que ser mimada é eu dar tudo em relação aos bens materiais? Nós temos uma grande importância aí para influenciar o meio externo da nossa criança, a partir do que a gente conhece sobre criança, sobre o que é mimar, o que não é, o que é criação com apego, o que não é. Tem uma frase até mesmo nas doenças. Como é que eu trato o meu filho? Tudo eu dou uma medicação, ou eu ensino o meu filho a pensar sobre a doença. Filho, pensa o que essa doença está querendo te dizer. Ou se eu sou adepta mais às coisas naturais. Tem uma frase de Hipócrates que diz que o médico, ele ajuda você a se curar, mas só quem tem a cura realmente é você. E como é que a gente se cura? Através da natureza. Por exemplo, quando eu estou com alguma doença e aí automaticamente ali, apesar de alguma medicação que for dada, tem uma orientação que diz: você deve evitar os condimentados, os industrializados e passar a comer mais o que? Natural. Isso não é só com a alimentação, não. Quem come mais natural, os vegetarianos, por exemplo, que gostam muito mais das coisas naturais, eles também têm um estado de espírito melhor. Isso é comprovado. E aí não só com a alimentação, mas as outras coisas naturais, seja uma planta, seja um animal, pessoas, a terra, a água. Quanto mais próximo da natureza nós estamos, a gente vai conseguindo perceber, a gente vai conseguindo enxergar de uma forma diferente a nossa natureza. E aí a gente consegue um estado de espírito melhor e consegue se encontrar com a felicidade mais vezes quando a gente tem essa concepção da natureza. E a gente pode estar ajudando os nossos filhos desde muito cedo a entenderem
sobre o que é natural, que não é apenas o remédio natural, é uma vida, é uma conexão natural com a natureza. Se você gostou, curte, compartilha. Temos outros vídeos aí no YouTube se você gostou. E até o próximo encontro. Tenha uma semana iluminada.